Nós estamos em setembro, e no setembro, a gente tem no mês de setembro, uma campanha de prevenção ao suicídio, é chamado Setembro Amarelo. E hoje, 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, nós temos essa data mundial, e no Brasil temos o Setembro Amarelo, uma campanha que tem ocorrido todos os anos, e que com esta pandemia de coronavírus, ela ganha um contorno, né, todo especial, o assunto ganha ainda mais relevância, ele já tem muita importância, mas num momento difícil como esse, essas questões elas ficam muito mais fortes. Então, eu estou aqui com o doutor Rodrigo Silva, ele é do nosso Hospital das Clínicas, trabalha com este tema como psiquiatra e ele vai conversar um pouco. Rodrigo, fala um pouco do teu trabalho, né? Se apresenta, a tua formação, qual a universidade, né? Fala um pouquinho aí também do seu trabalho no HC. Então, eu sou psiquiatra, sou, como diz o pessoal, sou nascido e criado aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Entrei aqui em 2002 para fazer curso de medicina, daqui nunca mais saí. Então, fiz minha residência aqui no Hospital das Clínicas, residência clínica médica, residência em psiquiatria. Trabalho atualmente como médico psiquiatra daqui do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Eu também sou psicogeriatra, faço a parte da psiquiatria da pessoa idosa. Então, aqui no Hospital das Clínicas, eu trabalho especialmente com essa população. Vamos explicar um pouco para as pessoas que estão aqui acompanhando o que é o Setembro Amarelo, né? Essa campanha que já existe há algum tempo e por que um mês dedicado à discussão desse tema. O Setembro Amarelo já acontece, é uma campanha mundial, como você falou. Meados de 2014, mais ou menos, a AMB e a ABP começaram, de fato, a capitanear e trazer essa campanha da forma mais importante. Então, atualmente, tanto a Associação Médica do Brasil, como a ABP, né, a Associação Brasileira de Psiquiatria, elas capitaneiam, né, esse tema, mas ele é abraçado por diversas outras sociedades, associações de psicologia, enfim, de pessoas que lidam com saúde mental de alguma forma. Então, hoje ela saiu dessa campanha especificamente da psiquiatria e ela é uma coisa muito mais ampla para a saúde mental de uma forma geral. E a gente cada vez mais, Vitória, tem realmente chamado a atenção que é importante que se fale isso o ano todo. Mas esse mês serve de alerta que a gente tem que falar sobre isso e deve servir de incentivo para que esse seja um tema que seja abordado, cuidado durante todo o ano. Eu acho que a gente tem a ver muito esse preconceito com os transtornos mentais. A gente percebe que isso tem mudado, né? As pessoas têm encarado essa necessidade, essa busca pelo cuidado da saúde mental de uma outra forma. A gente tem tentado evoluir para um paradigma de não somente tratar os transtornos mentais, tratar as doenças psiquiátricas, como também fazer a promoção de saúde mental. Então, a gente cada vez mais tem tentado mudar esse paradigma de somente tratamento para também prevenir, né? Para fazer que as pessoas não tenham um sofrimento mental, não tenham, por exemplo, depressão. Existem cartilhas, né? Existem recomendações internacionais. A ABP também tem uma recomendação específica sobre isso, de como falar, de como comunicar uma morte por suicídio. Então, a gente tem que falar de uma forma responsável. Não é um tema da psiquiatria, não é um tema da psicologia, é um tema da sociedade, mas a sociedade tem que falar de uma forma responsável disso para que não fique aquela, que a gente chama às vezes daquela positividade tóxica, né? Então, de que todo mundo, você pode falar sobre isso, fale comigo. Você está preparado para ouvir? Né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado de como abordar esse tema e de que forma abordar. Então, acho que durante todo o ano, de uma forma geral, ainda existe essa negligência em relação aos transtornos mentais e o sofrimento psíquico que muitas vezes vai estar levando ao suicídio. Quais são as principais causas, normalmente, do suicídio? E o HC divulgou uma matéria e trouxe alguns números, né? Eu estava olhando aqui, a gente tem cerca de 12 mil por ano, somente no Brasil. No Brasil, é um número alto. No mundo são quase 1 milhão de mortes por suicídio por ano, né? 800 mil mortes por ano. E quando a gente fala de morte por suicídio, é uma ponta de um iceberg, né? Embaixo desse iceberg existem várias tentativas de suicídio, né?
Então isso é um outro problema. Esse comportamento suicida é um problema muito maior do que as mortes por suicídio. E o sofrimento mental, de uma forma geral, é ainda mais importante. Então, esse número de 800 mil mortes por ano no mundo, 12 mil mortes por ano no Brasil, é só a ponta do iceberg. Embaixo disso, existe tentativa de suicídio, existem vários casos de transtornos mentais que vão estar relacionados a isso. Os estudos mostram que, principalmente no Ocidente, a grande maioria dos casos de suicídio, de morte por suicídio, vão estar relacionados a algum tipo de transtorno mental. Principalmente os transtornos de humor, a depressão unipolar, a depressão bipolar, o transtorno por uso de substâncias, né, o álcool e uso de outras substâncias psicoativas, transtornos de personalidade, transtornos alimentares, mas os transtornos de humor, né, principalmente a depressão, ela vai ser a principal causa relacionada ao suicídio. Tem estudos que falam que mais de 90% das mortes por suicídio vão estar relacionadas a algum transtorno mental. Alguns locais falam que até 97% das mortes vão estar relacionadas a transtornos mentais. Se você for olhar para o Oriente, Vitória, se você for olhar para alguns países da Ásia, né, para o Japão, por exemplo, a gente vê que esse número é menor. Né? Então tem muito uma questão cultural. Né? A gente sabe que no Japão tem aquela questão, por exemplo, dos samurais, né? Então, que se eles eram desonrados, se eles perdiam a honra, eles iam tirar a própria vida, né? Os kamikaze das grandes guerras. Mas aqui, na nossa realidade, no Brasil, no Ocidente, a gente sabe que a grande maioria dos casos de suicídio vão estar relacionados a algum transtorno mental. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla, Vitória, que grande parte dos suicídios podem ser prevenidos. Muitas vezes a gente pode fazer tudo que está ao nosso alcance e não podemos prevenir suicídio. Mas se a gente sabe que a grande maioria dos suicídios vão estar relacionados a algum transtorno mental, grande parte é uma depressão, e a gente consegue tratar adequadamente essa depressão, a gente pode estar prevenindo esse suicídio. A depressão, Vitória, um dos principais sintomas da depressão é esse humor deprimido, essa tristeza, essa falta de prazer, esse sentimento de desesperança. Existem alterações neuroquímicas, a gente consegue já provar isso, que existem uma série de neurotransmissores que vão estar envolvidos, de vias neuronais, vias cerebrais, que vão estar com a neurotransmissão prejudicada na depressão e que vai fazer que você tenha esses pensamentos de desesperança, você não consegue ver expectativa no futuro, você acha que tudo está ruim, a depressão pode ser tão grave, Vitória, que você tem o que a gente chama de um delírio, né? De sintomas psicóticos por conta da depressão, a ponto de você ter um delírio nihilista, ou seja, de você dizer que nada vale a pena, que não existe mais nada no mundo. Pessoas podem ter uma depressão tão grave que dizer que, por exemplo, que não tem mais dinheiro, que o mundo vai acabar, por culpa dela. Então, se a depressão afeta a nossa forma de pensar, se a gente trata essa depressão, em grande parte dos casos, na maioria dos casos, a gente pode estar prevenindo essa morte por suicídio. Então, por isso que é tão importante a gente estar falando nisso e incentivando que as pessoas procurem ajuda. Ter conhecimento dos sintomas contribui para evitar o suicídio ou não? Percebendo como as pessoas podem ajudar. É importante que as pessoas reconheçam os sintomas de depressão para que elas possam estar junto e oferecer ajuda, né? Mas é importante que as pessoas que não são dessa área, muitas vezes, elas não vão conseguir ajudar da forma que aquela pessoa precisa. Então, se a pessoa está deprimida, ela vai precisar de uma ajuda especializada. Quem tem habilitação para tratar de transtornos mentais, na maioria das vezes, um psicólogo, um psiquiatra, que esteja avaliando aquele caso, vendo se existe um risco de suicídio. As pessoas têm muita ideia que se você falar sobre suicídio, você vai estar dando ideia para aquela pessoa se matar. Grande parte dos estudos mostra o contrário. Quando a pessoa está sofrendo, quando ela pensa sobre suicídio, falar sobre suicídio, ela vai causar um alívio para aquela pessoa. E você falando sobre isso, você dá a oportunidade para a pessoa pensar e procurar ajuda. Então, se você está diante de uma pessoa e que você acha que ela está deprimida, você acha que ela não tem mais vontade de viver, você pode estar falando sobre isso, né? Você não precisa estar pensando, você não precisa perguntar diretamente. Você pensa em suicídio, você pode perguntar: como é que está a sua vida? Como é que é viver para você?
Alguma vez você pensou em desistir da sua vida? Então, você fazendo esse tipo de pergunta, você vai abrir um espaço, um canal de diálogo, para que ela consiga falar sobre isso. Então, muitas vezes, a única coisa que a pessoa quer é ser escutada. E quando esse risco Uhum. já é claro, quando essa vontade já é declarada, é importante que as pessoas saibam, sim, para estarem junto dessa pessoa. Vigiando muitas vezes, Vitória. Então, não é incomum de a gente pedir para os familiares, os amigos estarem vigiando 24 horas aquela pessoa, quando o risco é muito grave. Algumas vezes a gente tem que internar aquela pessoa. A gente tem que se cercar de alguns cuidados. Tem que avaliar se existe algum meio letal na casa da pessoa, se existe armas, né? Uhum. Então a gente tem Uhum. vários estudos em estados dos Estados Unidos Uhum. que esse uso de armas é legalizado, que muitos lugares falam que você vai ter um aumento de morte por suicídio por armas. Se avaliar se tem algum veneno, né? A gente sabe que os organofosforados, né? O chumbinho, infelizmente ainda existe um acesso muito fácil a essas substâncias no Brasil, para que você esteja afastando esse meio para reduzir esse risco de suicídio, Vitória. Sueli Barbosa, o pensamento suicida pode ser temporário? A pessoa ela pode estar deprimida durante o tempo todo, mas esse pensamento não é um pensamento que vem com frequência. Muitas vezes Uhum. ele vem com alguns gatilhos, né? Mas muitas vezes ele pode vir e voltar. A pessoa tem muitas vezes uma ambivalência muito grande. Ela tem Uhum. o pensamento de morrer, ela tem a vontade de se matar, mas ela tem a vontade de viver. Então você tem que se cercar que de fato que existem meios protetores para que se ele se for uma pessoa mais impulsiva, ela não venha a cometer esse ato e que pode vir a gerar um risco para ela mesma. Anderson pergunta, como ajudar uma pessoa que tem resistência? Isso é difícil também, de procurar apoio profissional. Não quer ir ao psicólogo, não quer ir ao psiquiatra, Então, isso é muito enfim. difícil, né? Enfim, eu acho que não tem uma resposta certa, né? De vez em quando as pessoas me perguntam isso, mas eu acho que a conversa, é você estar tentando Uhum. perguntar, entender por que essa pessoa tem a resistência, o que é que ela fantasia, o que é que ela pensa em relação aos adoecimentos mentais. Então, tentar desestigmatizar esse tratamento, que muitas vezes a pessoa tem muito. Às vezes até o psicólogo é um pouco mais fácil a pessoa aí. Psicólogo eu vou, mas Uhum. psiquiatra eu não vou. Né? As pessoas têm ainda essa noção que o psiquiatra só trata É de para doido. doidos, né? O que é doido, né? Eu não sei o que é doido, né? Então, doido é uma coisa que a gente utiliza de uma forma genérica e a gente na psiquiatria a gente não sabe o que é doido, né? Então, doido é um julgamento de valor que a gente não tem na psiquiatria. E às vezes, Vitória, a gente tem que, se a gente vê que realmente que o risco é muito grande, a gente tem que tentar forçar um pouquinho mais a barra, né? Tem que realmente dizer, ó, vou ter que levar você para um psiquiatra. Estou vendo que você não está lidando com isso sozinho. Obviamente, sempre você tentar conversar sobre isso, mas às vezes eu vou precisar levar nesse profissional. Se você realmente vir que tem um planejamento, se a pessoa tem uma arma e que a qualquer momento ela pode vir a cometer suicídio, você realmente tem que fazer uma avaliação compulsória, independente da vontade daquela Isso é pessoa. possível, agir de forma... Obviamente, isso é o último caso. Por exemplo, né, se uma pessoa, Vitória, ela tem um Uhum. problema grave no coração, ela não quer procurar uma ajuda, você não tem como obrigar aquela pessoa a procurar ajuda, mas se existe uma emergência cardiológica, se ela está cansada por conta dessa insuficiência Uhum. Uhum. cardíaca e ela não consegue falar, e se você acha que ela pode morrer em pouco tempo, você vai levar aquela pessoa para uma emergência. Então, fazendo essa Uhum. analogia, mais ou menos assim, você vai ter que levar essa pessoa compulsoriamente para procurar uma ajuda. Qual é a faixa etária que mais comete suicídio? Se existe um motivo específico para essa faixa etária? Existe um perfil? É mais comum em determinada faixa etária, Existe determinado sim. sexo? É muito clara essa diferença entre os gêneros e entre as idades, e também em grupos minoritários, né? Minoritários não no número, mas na representatividade. Tentativa de suicídio acontece muito mais comumente em mulheres, normalmente por meios menos letais. As mulheres, normalmente, elas vão tentar suicídio por uso de medicação, por intoxicação exógena. Enquanto os homens eles vão ter tentativas, normalmente tentativas mais letais, como, por exemplo, enforcamento e armas de fogo. Então, as tentativas das mulheres são muito maiores do que as tentativas dos homens, mas as mortes por suicídio, os suicídios consumados, são muito mais comuns em homens do que em mulheres. E quando você vai olhar a faixa etária,
Isso é uma coisa que é avaliada também em todo o mundo e no Brasil. O último censo do Brasil de suicídio, se eu não me engano, é de 2018. Mas no Brasil também a gente via que a mortalidade em relação à faixa etária é muito maior nos idosos. A cada 10, 20 tentativas de suicídio, você resulta numa morte por suicídio. Nos idosos, Vitória, a cada 2 ou 4 tentativas, você resulta numa morte por suicídio. Então a gente vê que a letalidade no idoso é muito maior. Se você usa uma quantidade X de medicações na tentativa de suicídio numa pessoa mais jovem, essa mesma quantidade X no idoso, pelo organismo do idoso, deve ser mais frágil, o risco de você morrer é maior. A pessoa jovem, Vitória, muitas vezes ela vai ter uma impulsividade maior. Então a gente sabe, por exemplo, os adolescentes, é muito comum. Então você um adolescente, ele tem uma briga, por exemplo, com o namorado, briga com o pai, briga com a mãe. Então a pessoa vai e tem, de uma forma impulsiva, ela vai ter uma tentativa de suicídio. Então a chance de letalidade desses casos é menor. Não estou dizendo que não pode acontecer, óbvio que pode acontecer. Se ele tentou se matar e não conseguiu, ele não queria se matar, né? Então as pessoas começam a negligenciar essas outras tentativas. Então um dos maiores fatores de risco para suicídio são tentativas prévias. Então quanto mais tentativas, mais existe a chance de uma hora ele cometer de você ter um suicídio consumado, ter uma morte por suicídio. Eu sempre falo para as pessoas que uma hora a pessoa pode perder a mão. Numa hora, então, ela vai tentar, mas uma hora ela pode perder a mão. Ela pode perder a mão e, de repente, ela pode vir a ter um evento grave que pode vir a resultar numa morte, uma consequência grave. Então, a gente não deve negligenciar tentativas prévias, né? Mas, de fato, os jovens, né, vão tentar mais da forma impulsiva. O idoso, normalmente, ele vai ter um planejamento maior, Vitória. Então, no jovem, muitas vezes, a gente não consegue prever essas tentativas. Muitas vezes. Já no idoso, Vitória, se você consegue avaliar aquele idoso, consegue avaliar o idoso com depressão e sempre está questionando sobre suicídio, você consegue ter uma previsibilidade maior. Então, uma explicação para o idoso morrer mais por suicídio é pelo organismo dele, por ser mais frágil, mas outra explicação é porque o idoso vai ter um planejamento maior, vai ter uma letalidade maior nessa tentativa de suicídio. Então, por isso que é super importante quem trata de idosos com transtorno de humor, idosos com depressão, você está questionando sobre esse risco de suicídio. E, Vitória, infelizmente, a gente vê que isso é um tabu dentro de profissionais de saúde, dentro de médicos. Então, eu já ouvi diversas vezes médicos dizerem Rodrigo, eu não perguntei porque eu tive vergonha, porque eu fiquei com medo, porque eu não sabia como perguntar, né? Porque eu achei que Mas se eu falar, ele não iria pensar em fazer isso? Então, se a gente pensar, será que uma pessoa que morre por suicídio, será mesmo que você vai dar uma ideia para aquela pessoa? Imagine, fique imaginando, será que eu estou aqui bem e se Vitória me perguntar se eu penso em morrer? Será mesmo que eu vou começar a pensar em morrer se Vitória me perguntar? Então, isso não acontece. Na verdade, eu já vinha pensando em morrer e se você me perguntar isso, eu vou conseguir te falar, né? Então, isso é uma falácia de você dizer que você falar sobre suicídio, você vai estar aumentando a chance. É justamente o contrário. O idoso, existem mais casos de depressão que está relacionada ao suicídio, né? A depressão está relacionada ao suicídio. Entre os idosos seria por conta da solidão, porque é uma idade que você começa a ter mais problemas de saúde e aquilo acaba deixando, a pessoa começa a se sentir incapacitada para várias coisas. É questão financeira também, porque muitas vezes com a aposentadoria cai a renda e você também, por conta da falta de dinheiro, fica se sentindo incapacitado, não pode sair, não pode se divertir. Esses fatores estressores do idoso, eles têm importância muito grande em relação ao suicídio. A gente sabe que viuvez é um fator de risco bem importante para suicídio, Vitória. Então, viuvez, solidão, é um fator de risco, sim, para suicídio. Isso a gente vê que é bem importante nas pessoas idosas. Então, a aposentadoria, então sempre que eu estou diante de uma pessoa idosa, ou até uma pessoa mais jovem, né, com seus 50 anos, que está pensando em se aposentar, e quando é uma pessoa ativa, então a gente tem sempre que estar pensando o que é que ela vai fazer depois que ela se aposentar. Como é que ela vai conseguir manter-se ativa cognitivamente, manter-se ativa a seu tempo,
para ela conseguir não sentir inútil, né, ociosa. A viuvez é um fator estressor muito importante, né, principalmente nos homens, né? Então a viuvez, principalmente no homem, quando ele perde a companheira. Enfim, a maioria dos estudos são para parcerias heterossexuais, né? Mas enfim, isso também é verdade para os outros tipos de relacionamento Precisa não ampliar esse heterossexuais. estudo, hein? Isso, e principalmente em idosos, né? Principalmente a gente vai, infelizmente, os estudos são na população heterossexual, mas a gente sabe que isso tem cada vez mais se fala em populações LGBTQIA, por exemplo, né? Talvez seja ainda cedo para ter esse número, né? Mas se a pandemia aumentou o número de suicídios, e aí, ampliando um pouco essa pergunta, o que é que vocês estão percebendo do aumento de casos de doenças, né, mentais na população? Teve um trabalho muito importante, você está aí no NUTS, né? Isso é bem interessante, e você está perguntando, Vitória. A gente não tem realmente números ainda no Brasil, né? Não que eu saiba, números concretos relacionados à pandemia. A gente tem alguns números de outros países. Então a gente observou que no Japão, eu acho que foi no mês de abril, enfim, no pico da pandemia no Japão, a gente teve uma redução, eu acho que cerca de 10 a 20% do número de suicídios, naquele período de pico. A gente observa muito isso nos períodos de guerra, Vitória. Então, o que acontece? As pessoas, quando estão na guerra, elas têm outro propósito, né? Então, quando elas estão na guerra, elas têm um propósito de estar lutando contra aquele inimigo, né? Numa guerra, como a gente entendia anteriormente, a gente está dentro de uma guerra, né? Uma guerra contra um micro-organismo invisível. As pessoas têm um propósito maior, que você pode reduzir o risco de suicídio. Mas quando você passa esse período, a gente observa que esse aumento é muito grande. A gente viu isso em outras guerras anteriormente. Então você reduz inicialmente a morte por suicídio, mas depois você tem um pico muito grande. Então, o que a gente tem chamado da quarta onda da pandemia, que é justamente esse prejuízo na saúde mental. Por exemplo, as pessoas que tiveram Covid, você tem um risco maior de ter adoecimento mental, né? Pelo Covid, pessoas que tiveram a infecção pelo coronavírus. Não sabe se é pelo vírus em si, se são por condições de isolamento que ela teve que ficar por conta da infecção, mas se tiverem Covid vão ter um maior risco de ter transtornos ansiosos, transtornos depressivos, transtorno por uso de substâncias posteriormente. A gente sabe que com essa pandemia, a gente teve uma repercussão muito grande econômica, né? A gente sabe que muitas pessoas tiveram perdas muito grandes financeiras, falência de lojas, de microempresas, de empresas maiores. Então, tudo isso está muito relacionado ao aumento de risco de suicídio. Então, a gente pode, de fato, se preocupar em tentar minimizar esse efeito da pandemia. E, de alguma forma, você está dando suporte. O suporte econômico e o suporte psicossocial para essas pessoas que realmente estejam necessitando. Que, de fato, já existe uma procura, uma demanda muito grande por conta das consequências diretas e indiretas da pandemia. Então, é esperado que a gente observe um aumento, sim, do risco da taxa de tentativas de morte por suicídio por conta da pandemia. Olha só, eu dei uma pesquisada rápida aqui sobre o Setembro Amarelo, aí na Wikipédia diz o seguinte: Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque, desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Então o Brasil seguiu. Por que a cor amarela? Por conta de um jovem americano de 17 anos, que em 94 tirou a sua própria vida e ele estava no seu Mustang, o carro Mustang, amarelo. Era o carro amarelo, né? É isso mesmo. Exatamente. Era o Mustang em 1968. E aí houve, no funeral dele, havia fitas amarelas e mensagens de apoio, e aí essa ideia se espalhou pelo mundo. Olha, Priscila Passo pergunta se o suicídio entre os profissionais de saúde, se ela gostaria que você, Rodrigo, falasse um pouco. Existem muitos estudos em médicos, né, enfermeiros. Esses grupos são grupos que têm um risco maior de morte por suicídio, sim. São grupos que têm maior risco de burnout, maior risco de ter depressão e ansiedade. Isso eu estou falando antes de pandemia, tá, Priscila? Então, antes de pandemia, já existe esse risco maior de suicídio em profissionais de saúde, porque são profissionais que têm uma sobrecarga maior e, de fato, o risco de burnout, depressão, ansiedade
é maior nos profissionais. Então, a gente espera que o risco que já existia e que era maior do que a população geral Uhum. seja ainda maior por conta dessa pandemia. Então, Priscila, é uma coisa que a gente, de fato, a gente tem que se preocupar bastante, né? A gente, quando eu me incluo nisso, porque a gente tem que preocupar com a nossa saúde mental. A gente não está mais naquele enfrentamento como a gente teve há Uhum. 3 meses. Há 3 meses. Há 3 meses realmente estava muito pior, mas as consequências podem acontecer por muito tempo. E tem um risco, e profissionais que foram submetidos a eventos estressores muito importantes, que lidaram com, que trabalharam em UTI, trabalhando com a morte de uma forma mais intensa. Existe um risco de aumentado de transtorno de estresse pós-traumático. E esse transtorno de Uhum. estresse pós-traumático ele pode ocorrer meses a anos depois daquele evento estressor, daquele evento traumático. As pessoas que estão nessa linha de frente, né, os profissionais, eles merecem uma atenção especial em relação a isso. Quem passou pela doença, né, pessoas que ficaram, inclusive, muito tempo em UTI, Sim, essas pessoas merecem, todos merecem atenção. Eu quis dizer, em sim, relação à claro. pandemia especificamente, que a gente fique assim, mais atento em relação a essas pessoas e também aos familiares, a famílias que tiveram uma, duas, três perdas. E em relação ao luto, a gente tem falado Uhum, bastante sobre isso, Vitória, que o luto, uhum, a pandemia tirou da gente, então, diversos casos que já atendi, sabe, Vitória, de pessoas que têm um sofrimento muito importante, que não conseguiram acompanhar aqueles familiares, né? Então, quando você consegue acompanhar aqueles familiares, quando você está normalmente numa situação, se tem o seu marido, sua mulher, seu pai, sua uhum, mãe estava internado, você estaria lá, né, com ele diariamente, uhum, saber como é que aquelas pessoas estavam, não conseguiram se preparar para aquela morte. Então isso gera uma chance maior de ter um luto complicado, que a gente antigamente chamava de luto patológico, né? Mas esse luto complicado, uhum. você não ter acompanhado, você não conseguir processar aquela perda. Quando aquela morte Não acontece, acompanhou, muita gente não pôde se isso, despedir, não pôde se fazer uma despedir, então cerimônia, o aí ritual de começa despedida. isso. Então, assim, uma vez começa nessa questão da preparação para a morte, né? Enquanto a pessoa estava doente, e se a pessoa Uhum, veio a falecer, ela foi retirada uhum, os ritos de despedida, né? O velório, o funeral, o enterro. uhum, Então, por mais que ele saiba uhum, racionalmente que as pessoas não foram porque não podiam, começa a vir às vezes algumas uhum, fantasias de será que as pessoas não amavam o meu marido? Será que não era tão querido? Então tem uhum, uma pessoa que perdeu um companheiro de muito tempo, Vitória, que ela dizia, doutor, eu me fiz tão culpada porque eu não fui lá. oh, meu Deus. Eu devia ter ido lá no hospital e entrado de qualquer jeito, gritado com as pessoas, empurrado a porta para ver aquele meu companheiro. Será que ele morreu porque Uhum, não usou alguma medicação? Se eu tivesse lá, então começam a ouvir muitos pensamentos que vêm de uma forma até automática e irracional, mas que muitas vezes não podem ser contidos. O que a gente chamava anteriormente de uhum, luto patológico é uma chance aumentada, sim, para transtornos mentais, para depressão e também é um risco aumentado para suicídio. Principalmente se você não tem um suporte social, familiar nesse momento. Sueli perguntou há pouco, lá atrás, e eu deixei para agora, porque tem a ver com a questão do atendimento. Ela falava que é muito caro o atendimento, né? Nem todo mundo pode procurar um médico, um psiquiatra e pagar pela consulta e fazer todo o acompanhamento. Então, ela pergunta como é esse atendimento na rede pública, o que é que a pessoa dispõe e como é que ela chega ao HC. A gente sabe que não é porta aberta no HC, mas Isso. como é que a pessoa chega, então, na rede pública, o que é que a gente dispõe, pelo menos aqui no Recife, região metropolitana? Enfim, existe uma série de ambulatórios de psiquiatria, né? Enfim, o HC também tem um ambulatório de psiquiatria, mais de saúde Uhum, mental, mas ele, de fato, tem que ser referenciado pela rede, né? Para você chegar aqui, não é porta uhum, aberta. uhum, Mas existe uma série de ambulatórios na rede pública municipal e estadual que uhum, podem estar dando esse suporte, mas se existe um risco mais importante, então a pessoa deve procurar um CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né? Um CAPS uhum, transtorno. A gente tem o CAPS AD, o CAPS infantil, né? uhum, E a gente tem que procurar esse CAPS transtorno, né? Que a maioria dos CAPS são CAPS transtorno. Então a pessoa tem que estar procurando
Aí tem que procurar a unidade de saúde básica daquela localidade, procurar o seu agente de saúde comunitário para avaliar, enfim, Uhum. pode procurar na internet mesmo, qual é o CAPS, que é a referência daquela localidade que ele mora. Então a gente tem CAPS em todos os distritos sanitários do Recife, né? Jaboatão também tem menos, em Olinda também tem, Uhum. mas tem menos do que no Recife. Mas tem que procurar qual é o CAPS, que é a referência para aquela pessoa. Então, os CAPS, a grande maioria, você vai ter acolhimentos diários ou vários dias na semana, que o CAPS vai avaliar, fazer uma triagem daquele caso, saber se é um caso para ser acompanhado no CAPS ou se é um caso que seja acompanhado no ambulatório. Né? Então, falando em suicídio especificamente, existe um risco de suicídio, você tem que procurar o CAPS. Se aquele risco é um risco iminente, né? Se a pessoa percebe que a pessoa pode vir a se matar, né? Enfim, tá agressiva, tá agitada e diz que vai se matar naquele Uhum. momento que você Uma acha que você não crise. pode conter, numa crise, né? Que você não pode conter. Infelizmente, Vitória, a única emergência pública que a gente tem aqui em Pernambuco é o Hospital Ulisses Pernambucano, né? O CEP, né? O Nata Serviço Marineira. de Emergência Psiquiátrica na Tamarineira. Infelizmente, é um déficit que a gente tem na nossa rede de saúde mental, que é a única emergência Uhum. pública que a gente vai ter no Estado. Obviamente, a gente tem toda aquela questão da luta antimanicomial, que é uma luta válida, mas Uhum. a gente não pode jamais, por exemplo, pensar em fechar o Hospital da Marineira, que é a única referência que a gente vai ter de emergência para esses casos. Né? Então, no sábado, no domingo, os CAPs, a maioria, enfim, tem alguns CAPs 24 horas, mas a maioria não vai estar Uhum. aberto. Então, é para o lixo pernambucano, para a Tamarineira, que a gente tem que levar. Rodrigo, a gente está chegando ao fim e eu gostaria que você deixasse suas palavras finais aqui. Eu acho que a mensagem principal é isso, é para a gente realmente entender que a gente precisa falar, a gente precisa ter espaços para estar falando de sofrimento mental. Então, realmente tentar fazer com que isso não seja somente no setembro. A gente utiliza o setembro para que, de fato, a gente tenha uma concentração de esforços, mas a gente sabe que isso tem que ser falado durante todo o ano. Então, durante todo o ano, a gente tem que estar tentando desmistificar essa procura para o psiquiatra. Então, é tão claro para as pessoas, se ela tem uma crise hipertensiva, ela vai para o cardiologista, né? Se a glicose dela está alterada, ela vai para o endocrinologista ou para um clínico. Isso é tão claro para todo mundo, porque não pode ser claro se você está em sofrimento, se você está deprimido, você ir para um psiquiatra. Isso tem que ser claro. Então, entender que o suicídio é um sofrimento psíquico extremo e que a pessoa tem que ser acolhida nesse sofrimento, tem que ser escutada, mas tem que ser escutada de uma forma correta, né? Então não Uhum. adianta uma pessoa que não trabalha sobre isso, que não entende sobre isso, que não estudou sobre isso, que não sabe como ajudar, tá falando sobre suicídio de uma forma irresponsável muitas vezes. Então a gente realmente está procurando falando sobre isso com pessoas que estudem sobre esse tema, que sejam capacitadas para estar realmente dando o aporte que seja necessário. Então, falar sobre suicídio não aumenta a chance da pessoa se matar, pelo contrário, é uma forma que a pessoa tem de estar dando vazão a esse sofrimento e tendo a oportunidade de procurar ajuda. Então, que essa barreira de acesso à saúde mental seja minimizada, que todos possam ter acesso a uma saúde mental de qualidade, tanto no tratamento como na prevenção e promoção de saúde. Doutor Rodrigo Silva, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelos agradecimentos, pelos esclarecimentos. Foi um Eu que prazer tê-lo agradeço, aqui na Vitória, nossa pelo live. convite, à Ascom, ao UFPE e a todo mundo que assistiu até agora. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para ela estar pensando sobre esse tema. Contribuiu bastante. Muito obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde, até mais, pessoal.